Eles tentaram esconder, tentaram minimizar, tentaram tratar como mais uma crise política. Mas agora o próprio Jornal Nacional foi obrigado a falar. Quando o principal telejornal do país entra no assunto, não é coincidência, não é exagero, não é teoria. É porque a coisa saiu do controle. O que está vindo à tona sobre o PT, a CPMI do INSS e os escândalos deste governo revelam um sistema pressionado, nervoso e acuado, com medo do que ainda pode aparecer. A reportagem exibida no Jornal Nacional marcou um ponto de virada. Pela primeira vez em muito tempo, a narrativa começou a escapar das mãos do governo. A corrupção, que sempre foi tratada como discurso da oposição, agora parece ligada a números, investigações, rombos milionários e depoimentos oficiais. Não é mais ataque político. É fato sendo apurado. A CPMI do INSS se tornou um pesadelo para quem apostava no esquecimento. O que começou como uma investigação sobre fraudes em benefícios previdenciários rapidamente escalou para algo muito maior. Esquemas organizados, desvios milionários, estruturas internas operando durante anos e uma pergunta que ecoa cada vez mais alto. Quem sabia e quem se beneficiou disso tudo? Os rombos são assustadores. Milhões e milhões de reais que deveriam estar garantindo aposentadoria, dignidade e segurança para o trabalhador brasileiro simplesmente desapareceram. E quanto mais a CPMI avança, mais fica claro que não se trata de um erro administrativo isolado. Há indícios de articulação, proteção política e interesses poderosos tentando travar o andamento das investigações. Enquanto isso, o governo tenta apagar incêndios em todas as frentes. Crises sucessivas, desgaste internacional, pressão do Congresso e agora o peso de escândalos que não podem mais ser ignorados. Nos bastidores, cresce o burburinho sobre a permanência de ministro-chave. Fernando Haddad, peça central da política econômica, enfrenta desgaste constante, críticas internas e externas, além de um cenário fiscal que preocupa até aliados históricos do governo. Não se fala oficialmente em saída, mas a pressão é real, e o silêncio do Planalto diz muito. Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, também passou a ser alvo de questionamentos. Sua atuação, decisões e relação com temas sensíveis começaram a incomodar setores do próprio Congresso. Quando um governo começa a perder sustentação política, os primeiros sinais aparecem exatamente assim: isolamento, desgaste público e perda de confiança nos bastidores. Nada acontece do dia para a noite, mas a tensão é visível. E é nesse ambiente de instabilidade que surge um nome que deixou Brasília em alerta máximo: Daniel Vorcaro. Dono do Banco Master, ele passou de empresário discreto a personagem central de um possível terremoto político. Segundo informações que circulam nos bastidores e que já começaram a aparecer em reportagens, Vorcaro estaria disposto a colaborar com investigações e revelar esquemas que envolvem gente grande, muito maior do que executivos do mercado financeiro. A palavra que assusta o sistema é uma só: delação. Quando alguém que conhece o funcionamento interno do poder decide falar, não existe controle de danos capaz de segurar. E o mais explosivo é que essa possível colaboração não ficaria restrita a um único setor. Os relatos indicariam conexões com políticos influentes, operadores financeiros e mecanismos usados para lavar dinheiro, comprar apoio e manter esquemas funcionando longe dos olhos da população. É exatamente esse tipo de informação que pode se conectar diretamente com a CPMI do INSS. Porque o que se investiga ali não é apenas fraude em benefícios, mas a engrenagem por trás do desvio de recursos públicos. Quem autorizava, quem protegia, quem se beneficiava. Se essas peças começarem a se encaixar, o impacto político será devastador. E quando a verdade começa a se aproximar, o sistema reage. Pressões, tentativas de desacreditar a CPMI, ataques à oposição, acusações de perseguição política. Tudo isso já foi visto antes. Mas desta vez há um elemento diferente. A opinião pública está mais atenta, mais desconfiada e menos disposta a aceitar versões prontas. Outro ponto que chama atenção é a possível convocação de figuras públicas que, até pouco tempo atrás, pareciam fora desse radar. O nome do pastor Silas Malafaia começou a circular como alguém que pode ser chamado a prestar esclarecimentos no contexto da CPMI do INSS. Não se trata de acusação formal, mas de questionamento sobre sua influência política, sua atuação pública e possíveis conexões com personagens envolvidos nas investigações. Malafaia é uma figura central no debate político nacional, com enorme alcance e capacidade de mobilização. Qualquer menção ao seu nome automaticamente gera repercussão. E é justamente por isso que sua possível oitiva chama tanta atenção. A CPMI não quer apenas números, quer entender redes de influência, articulações e discursos usados para blindar ou atacar investigações.
Tudo isso acontece enquanto o governo tenta manter uma imagem de normalidade. Discursos ensaiados, entrevistas controladas e notas oficiais que falam em compromisso com a transparência. Mas transparência de verdade não combina com medo de investigação. Quem não deve, não teme. E o nervosismo que se vê nos bastidores indica que muita gente está temendo, sim. O Jornal Nacional não entra nesse tipo de assunto sem cautela. Quando decide exibir uma reportagem desse peso, é porque há elementos concretos demais para serem ignorados. Isso muda o jogo. O brasileiro médio, que muitas vezes não acompanha CPMIs ou debates no Congresso, passa a perceber que algo sério está acontecendo. A pergunta agora não é mais se novos escândalos vão surgir. A pergunta é quando e quem será atingido. Porque investigações desse tipo nunca param no primeiro elo. Elas avançam, cruzam dados, seguem o dinheiro e chegam onde dói mais, no topo. O sistema político brasileiro já viveu momentos parecidos. Sempre começa com a tentativa de minimizar, depois vem o ataque aos investigadores e, por fim, a corrida para salvar quem for possível. Mas a história mostra que quando a engrenagem da verdade começa a girar, ela não escolhe lado, partido ou ideologia. O que estamos assistindo agora é um governo pressionado por seus próprios fantasmas. Fantasmas de escândalos passados, de promessas não cumpridas e de um discurso moral que não se sustenta diante dos fatos. A CPMI do INSS pode se tornar um divisor de águas, assim como outras investigações já foram no passado. E se a delação de Daniel Vorcaro avançar, se mais documentos vierem à tona, se mais nomes forem citados, não haverá narrativa capaz de segurar o impacto. O poder treme quando a verdade se aproxima. E quem paga o preço sempre é quem acreditou que nada disso importava. A pergunta que fica é simples e assustadora ao mesmo tempo: quem será o próximo a cair quando tudo vier à tona?